Olá, eu quero falar com você sobre essa música Auê, que está causando o maior auê nas redes sociais, aí Auê, a fé ganhou. Eu fui consultado sobre essa música e para fazer uma análise sobre ela, ainda que rápida. Eu sei que muitas pessoas já falaram sobre essa música, coisas boas e ruins. E aqui eu quero tentar ser o mais honesto possível em relação à música. Não estou aqui avaliando quem canta, não conheço, e não está sendo questionado a fé de quem canta. O que eu quero analisar é o fato em si, que é a letra, o ritmo e o propósito que aparenta ter esta música. Primeira coisa, quando você olha para essa música, eu não concordo com aqueles que vão dizer que o Zé e a Maria aqui está relacionado a terreiros de Umbanda e coisa desse tipo. Mas antes de eu falar sobre propriamente a letra, eu quero colocar aqui um trecho dela para que você possa ouvir a música e entender essa parte mais problemática. E o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. O céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua cara balançou. Alguém te incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Vamos pra você! Agora que o Zé entrou, todo mundo viu, todo mundo olhou, todo mundo riu. Ninguém se acostumou, mas o céu se abriu, o céu se abriu. Agora que a fé ganhou e a Maria sambou. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, e todo mundo olhou e todo mundo riu, ninguém se acostumou, mas o céu se abriu. Essa é uma parte que alguns têm falado que está relacionado aí ao Zé Pilintra, a questões aí de orixás e coisas desse tipo. Eu não acredito que tenha relação com isso, embora eles utilizem de algumas coisas que estão no contexto nordestino, eles utilizam de algumas coisas que fazem algum tipo de menção, mas afirmar isso eu acho muito imprudente, embora eu possa dizer que, à luz do que eles fizeram aqui, é muito imprudente a relação que eles fazem, que pode trazer sim essa ideia de relação com essa questão religiosa. Aliás, eu até ouvi um ex-pai de santo falando sobre essa música, convertido, um jovem, e que ele afirma que tem relação, mas eu não estou defendendo isso, apenas dizendo que não concordo que tenha esta relação direta. Talvez eles tenham utilizado sim, pelos termos aqui, não de Maria ou de Zé, acho que são nomes comuns mesmo que eles utilizaram, que teriam sido pessoas convertidas, que entram na igreja e as pessoas olham de forma condenatória, mas o céu vê de uma outra maneira. Mas o próprio uso de nomes Zé e Maria no contexto nordestino, no contexto brasileiro, que tem a ver com essas questões religiosas, usar esses nomes e usar nesse ritmo, usar ali, ele tem uns cordões no braço ali, que alguns associam com isso, eu não acredito que seja por esta razão, mas tudo isso, todo esse ambiente, que talvez eles tenham utilizado aí a linguagem na intenção de evangelizar, coisa desse tipo, isso tudo foi extremamente imprudente. Mas eu não diria que apenas isso foi ruim. Eu quero dizer agora sobre a letra, depois eu vou falar sobre outros aspectos aqui que envolvem, mas na letra tem esse momento que fala: agora que a fé ganhou e a Maria sambou, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, mas o céu coloriu. Quando ele fala que a saia da Maria balançou e alguém se incomodou com a cor que ela mostrou, que cor que ela mostrou? Há um momento da música que ele faz assim, que é a cor da pele. Então a Maria era negra.
Então a igreja se incomodou com a cor da pele dela. Essa é uma acusação muito séria, porque eu já tenho mais de 30 anos de convertido, eu nunca vi, não estou dizendo que não tenha, mas eu nunca vi, não é, pelo menos eu posso dizer, não é comum você encontrar igrejas que tenham, no Brasil, preconceito com alguém pela cor da pele. Eu acho uma colocação muito forte, mas pelo texto, não seria a cor da pele da Maria, seria a cor da saia. Se você ler no português aqui do texto, sua saia balançou, alguém se incomodou com a cor que ela mostrou. Ela quem? Ela, a saia ou a Maria? Então, é dúbia a letra, é muito ruim a letra, desculpe, muito ruim. Ela traz duplo sentido, ela não é clara, ela não mostra as coisas de forma muito clara, traz essa licença poética, a poesia tem que ser clara, as pessoas têm que entender, quando se trata de uma letra, principalmente que se propõe a evangelizar ou se propõe a adoração, ela tem que ser claríssima, e não algo assim que você tem que tentar entender o que ele está dizendo. Eu, sinceramente, procurei entender o texto, consultei outras fontes para ver se eu estava errado, e nenhuma delas traz a interpretação que seria a cor da pele da pessoa, da Maria, mas seria a saia. O que incomodou? A Maria entra na igreja e começa a sambar. Se ela entra numa igreja em que ela tem a liberdade de sambar, na minha igreja não teria. Ela sambando nessa igreja, que escândalo ela traria ali sambando, se a igreja já dá a ela esse ambiente de samba. E se ela sambava antes, e ela foi alcançada pelo evangelho, a fé ganhou, por que a Maria continua sambando? Por que ela continua com as velhas práticas? Porque quando olhamos para a Escritura, quando alguém era convertido, ela deixava as práticas antigas. Quando Paulo pregou em Éfeso, e as pessoas foram convertidas ali, e começou a igreja em Éfeso, elas levavam os seus livros de magia, levavam todas aquelas coisas pecaminosas que elas tinham ali relacionado ao paganismo, e elas queimavam em praça pública, não sambaram, não foram lá com os seus ídolos, com as suas velhas práticas. A demonstração delas de fé foi justamente abandonar as velhas práticas. Quando Paulo foi convertido a caminho de Damasco, um fariseu fanático, perseguidor da igreja, ele diz lá em Filipenses que tudo aquilo que ele considerava como lucro se tornou como esterco diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. E assim nós temos vários outros exemplos. Quando o Senhor Jesus chamou Mateus para o seguir, ele imediatamente abandonou ali a coletoria e foi seguir Jesus, e assim os outros discípulos também. Todos aqueles que Jesus teve um encontro transformador, transformando a vida dessas pessoas, elas abandonaram as suas práticas. Zaqueu, ao Jesus falar que ia à casa dele, ele se propôs a pagar a todos aqueles que ele havia defraudado 4 vezes mais e dar metade dos seus bens. Os únicos que não demonstravam mudança de comportamento, de rota, de prática, são aqueles que não converteram, como o jovem rico. Então a Maria, que sambava antes, chega sambando na igreja. Veja como que é sutil, é uma visão muito superficial do que o evangelho causa, nessa intenção constante de tornar a igreja atrativa para o mundo. E aí eu entro na questão do ritmo, entro a maneira como eles estão cantando, é um show. O ambiente em si ali é de show, luzes, lugar fechado, fumaça, o centro ali são os cantores, os instrumentistas, é dopamina pura, dopamina pura.
E tanto é que quando eu ouvi a primeira vez, não tinha ouvido, foi ontem que eu ouvi essa música, no início não dá nem para entender que eles estavam cantando. Não só eu, mas também outras pessoas estavam ouvindo. Aí eu tive que baixar a letra, olhar a letra na internet para entender o que eles estavam cantando, e só nessa parte da Maria do Zé e mais por meio para frente que dá para entender melhor, porque é tanto barulho, tanto isso traz até uma perturbação, é um auê mesmo, que alguns colocaram que o auê pode ser confusão e tal, agitação. Não estou dizendo que eles colocaram o nome nesse sentido, mas de fato ali é uma confusão, é um auê que não dá para entender muita coisa. E quando você entra num ambiente de louvor em que os instrumentos estão tão alto e os cantores têm que gritar, e aí esse ambiente fechado, escuro, tudo isso já é provado já por psiquiatras, especialistas da área, que isso é para induzir as pessoas a não questionar o que elas estão cantando. E elas são induzidas a isso e levadas à euforia que a dopamina causa por conta desse ambiente, e elas ficam ali, choram, e elas ficam extremamente envolvidas pelo ritmo, por tudo. Aliás, você pode fazer um teste, né? Quando eu vou à academia, por exemplo, eu ponho uma música mais ritmada, porque ela me incentiva a movimentar. Se eu estou pedalando, e aí tem uma grande subida, e tem uma música que eu coloco ali, do Rock Balboa, por exemplo, eu gosto. Aí você se sente animado, a música te faz superar até a dor física, por causa do ritmo. Você não raciocina muito, você vai no ritmo, na onda do negócio. E aí, lógico, eu sei que eu vou ouvir, vai ter um monte de gente que vai falar que eu sou do capeta, e um monte de coisa. O que mais espanta é gente boa achar normal isso. Igrejas sérias achar normal isso. Está tão anestesiados, tão envolvidos por essa dopamina, essa relação de se acomodar com o mundo, que parece que quem fala a verdade é extremado. Quando você olha para essa letra, você não vê Cristo. Muito discretamente ele aparece na letra, com muito esforço você vê ele estendendo a mão aqui. A adoração, não é culto, tudo bem, mas a música diz que a música é para adorar a Deus, não é? Para evangelizar e tal. E aí, Cristo não aparece. Cristo não é o centro da adoração. Deus triuno não é o centro da adoração. O centro aí é Maria e José. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo da ordem e decência. Você vê isso aí? Ordem e decência. Você vê, como eu disse, Cristo como centro ou o homem como centro nessa música aí. Diferente de outras músicas, não estou nem falando de músicas antigas. Por exemplo, tem a música Mil Motivos, da Raquel Novaes, eu acho ela linda demais. Há outras músicas que ela fez que são fantásticas. Há outros grupos aí, boas músicas atuais, melodia, você pensa na letra, é algo assim que realmente te leva à edificação e muda o seu modo de pensar. Aqui não. O que nós vemos aqui é ritmo, show e centralização no homem. E a Maria e o José é apenas um reflexo de tudo isso. Esta é a minha análise, que eu sei que muitos não vão gostar. Mas eu não estou preocupado com quem gosta, não gosta de mim. Eu sou apenas preocupado em ser fiel às Escrituras. Mas aqueles que vão entender e compreender que é uma análise justa e honesta a respeito disso. Não devemos ofender e fazer xingamentos às pessoas que fazem parte desse projeto. Não estou julgando quem faz, em nenhum momento fiz isso. Apenas a letra, o ritmo e a maneira como isso foi apresentado. Então, que Deus assim nos abençoe e nos dê discernimento como os bereanos tinham, para ver se realmente o que era dito estava de acordo ou não com as Escrituras. Nesse caso, o que foi cantado e o que eu falei. Deus assim nos abençoe. Amém.